Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos lá, né? Para o nosso dia de hoje, para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ter aula de História, caderno novo, tá, pessoal? Vamos começar nosso caderno do terceiro bimestre, tá? Então, vamos lá. Nós estamos na página 163, unidade 3, e o tema dessa unidade é Trabalho no Campo e na Cidade. Vocês vão ver que a gente já falou bastante, né, de como que é a vida no campo, na cidade, né, que é na zona urbana, e a gente vai continuar com esse assunto, né, só que a gente vai expandir, vai conhecer um pouquinho mais sobre tudo que é feito nessas áreas, né, tanto na zona urbana como na zona rural, tá? Então, começa assim, ó. Desde que os primeiros seres humanos surgiram no planeta Terra, o trabalho existe. Pois, claro, né, gente? Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Se quer conseguir algo, você tem que buscar, né? Mesmo que seja ali no início, né, dos nossos tempos, né? Mas eles tinham que se alimentar, né? Eles tinham que procurar abrigo. Então, sempre houve, né? Sempre o ser humano sempre teve que lidar com o trabalho, senão ele não iria conseguir nada, né? Porque eles precisavam construir abrigos para morar, procurar alimentos, preparar esses alimentos para poder comer, né? Cuidar dos animais e muitas outras atividades. Aí, ao longo dos anos, muitas coisas foram se transformando, assim como os diferentes tipos de trabalho. Então, o que era trabalho em épocas tão distantes, né? Hoje em dia nem existe mais. As profissões, elas também vão se modificando ao longo dos anos. E a gente vai ver isso um pouquinho, tá? O que eles estão pedindo? Para começar essa matéria, eles estão querendo que vocês confeccionem um joguinho. As cartinhas estão lá no final do caderno, tá? Na seção Brincar e Aprender. E é um jogo da memória, e nesse jogo vocês vão aprender, vocês vão conseguir, através das cenas, vocês vão conseguir perceber como que era o trabalho antigamente e como que esse mesmo trabalho foi passando por avanços, né, por evolução, e como que ele está atualmente, como é que ele está nos dias de hoje, tá? Então, as cartinhas são essas, que vocês vão recortar com bastante capricho, né? Depois vocês podem guardar num saquinho para não perder. E aí vocês vão percebendo, antigamente como é que se vendia frango? Então, olha, eles matavam, né? Então, provavelmente esse casal aqui, eles criavam esses animais, que é para depois eles poderem vender, né? A sobrevivência deles era através disso, desse tipo de trabalho. Então, na mesma manhã que eles sacrificavam, né, matavam o bichinho, eles já saíam para vender, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente sabe como que é vendido, né, o frango, a gente vai na padaria, né, ou em algum outro lugar que eles assem frango. E hoje em dia, assim, com máquinas, já vem assadinho. Aqui não. Aqui a pessoa que tinha que preparar, tinha que tirar todas as penas, tinha que preparar a carne do animal ainda para cozinhar. Aqui já vem tudo prontinho, né? Isso para quem gosta de comprar fora. Tem gente que faz em casa também, tá? Então, olha a evolução, né, gente? De uma época para outra. Máquinas, né? Hoje em dia tem máquinas, onde assa o frango, que é chamada televisão de cachorro, né? Que o cachorro fica lá só olhando aquele franguinho assando, aquele cheirinho gostoso. Aqui, como é que se vendia cerâmica?
antigamente, né? Sabem que isso daqui, a matéria-prima para fazer esses objetos, vem do solo, né? Vem do barro. Então, antigamente se fazia no quintal, né? Agora tem um lugar apropriado para se fazer, depois para se vender em lojas especializadas, né? Ou feirinhas, fazem feirinhas também. Mas o ambiente, você já percebe que é bem diferente, né? Leite também. Antigamente se passava aqui, tudo bem, ela deve ter uma vaca, né? Deve ser o sustento dela, deve ser vender leite. Aí ela tira o leitinho da vaca e passava vendendo. Mas antigamente também se passava vendendo leite de casa em casa. Todo dia passavam, tocavam lá, tocar campainha não, que nem tinha campainha naquela época, mas batiam palma e aí passavam vendendo o leite, o pão, né? Não, a gente não precisava sair de casa para ir até a padaria comprar o leite e o pão. Já passavam vendendo em casa. Só que, claro que nessas condições, né? Mais simples, ainda não tinha nada de tecnologia, né? Hoje não, hoje está bem. Hoje, se você quiser leite, você pode ir no mercado, na padaria. Ele já está embaladinho, né? Ele já está com substâncias. O duro é isso também, né? Com substâncias para conservar ele por meses, né? Então, essa é a parte ruim, né? Porque a gente, junto com o leitinho, que é saudável, a gente toma também essas substâncias. Mas hoje em dia é assim, a não ser que você viva na fazenda, né? E aí você tenha lá a vaquinha e dá para tirar o leite na hora, ferver, beber, né? Mas aí depende muito de cada região, de onde é que cada pessoa vive, né? Aqui, venda de frutas, mesma coisa, se colhia fruta e saía vendendo pelas ruas. Hoje em dia a gente tem vários lugares, né? Onde a gente pode comprar. Tem quitanda, tem sacolão, tem feira, tem mercado, tem um leque aí de opções, né? De lugares que vocês podem ir e comprar as frutas. É claro que elas vêm lá da zona rural, né? Passam por um longo caminho até chegar nesses estabelecimentos comerciais. Então, às vezes, é um tipo de alimento que dura pouco, né? Que daqui a pouco começa a estragar. Então, tem que vir bem fresquinho para cá, que é para dar tempo da gente comer, né? Da gente comprar, comer, sem que os produtos se estraguem, porque aqui já não tem conservante, né? Aqui a gente consome o produto in natura, né? Do jeitinho que saiu da natureza. Aqui também, como que era o transporte, né? Antigamente não tinha nada com motor, né? Não era transporte motorizado. Então, eles usavam a força de alguns animais para puxar carga. Então, animais que eram fortes. O boi, o cavalo, né? Então, olha como que era o transporte antigamente e hoje em dia, super moderno, né? Tem trem, metrô, ônibus, tem ônibus com ar-condicionado, com banheirinho, outro patamar, né, gente? Outra coisa, evoluiu bastante. Aqui, como que era antigamente, né? Existia a máquina de escrever, existia a datilógrafa, né? Que ela ficava datilografando na máquina, né? E hoje em dia é super moderno, né? Tem o computador. Agora a gente não fica datilografando, agora a gente fica digitando, né? Aqui é a digitadora. E o computador, né? Tem internet, a gente pode estar acessando qualquer coisa em qualquer lugar do planeta, né? Então, é uma realidade bem diferente, muita evolução, né?
Aqui, transporte de carga, né? Como eu falei. Antigamente, quem puxava a carga eram os animais, que tinham bastante força, né? Tem até hoje, só que hoje em dia já só se for lá na zona rural, alguma charrete, né? Alguma coisa assim para eles puxarem, mas já não puxam mais uma carga com esse peso, né? É duro também, não é fácil para os animais, deve cansar bastante. E hoje em dia não, caminhões super modernos, né? Feitos aqui nas indústrias brasileiras ou então em indústrias estrangeiras, mas super modernos. E eles é que carregam a carga, tá vendo? Como que era um dentista antigamente, né? Não tinha muitos objetos, não tinha muitos aparelhos. Antigamente, se a pessoa tinha dor de dente, já pegava e arrancava aquele dente. Hoje em dia, não. Muitos aparelhos, muita modernidade. E se o dente está doente, o dentista vai cuidar daquele dente, não vai arrancar. Vai cuidar enquanto tem a raiz, né? Enquanto tem lá o dentinho, mesmo que ele estiver doente, esse dente, mas ele vai ser cuidado, não arrancado, como era antigamente. Aí as pessoas iam ficando bem cedo, né? Elas iam ficando sem a dentição. Era bem difícil, né? Porque como é que se alimentava, né? Como é que mastigava os alimentos? Estética também ficava ruim, né? Hoje em dia tem jeito para tudo, para tudo, para tudo. Tá com o dentinho doente, vai lá cuidar. Tem muitos processos, né? Para que o dente volte a ser sadio. Isso é bom, né, gente? Porque é a saúde bucal. A gente tem que ter saúde dentro da nossa boca também, tá? E a limpeza, né? Olha, antigamente existia enceradeira, né? Dependendo do tipo do chão, né? Aí deixava o chão assim brilhando, mas era uma pessoa que tinha que ficar passando a enceradeira pelo chão todo. Agora, olha só, hoje em dia tem robô, né? Esse aspirador, que ele fica sozinho, andando aí pela casa, aspirando todo o pó. E a dona da casa aqui, ó, confortável, olhando, ou lendo um livro, olhando o celular, né? Em algumas situações tem sido assim, em outras não, né, gente? Depende muito da realidade de cada um. Então, olha que legal esse jogo. Tem várias cartinhas. Então, o que está aparecendo aqui são os pares, tá? Para vocês saberem quais são os pares. E aí, vocês vão jogar esse jogo da memória. Então, é claro que vocês vão ter que confeccionar primeiro, né? Vão ter que recortar bem bonitinho. E aqui eles mostram como se joga. Hora do jogo. Qual que é o objetivo desse jogo? Conhecer alguns trabalhos do passado, relacionando-os às mesmas atividades no presente. Qual que é a proposta? Que esse jogo seja jogado em duplas, tá? E aí você também vai formar duplinhas de cartas, relacionando trabalhos de ontem com trabalhos de hoje. O material são folhas cartonadas, estão na seção Brincar e Aprender. Procedimento: recortar as cartas disponíveis no fim do caderno. Aqui é a forma como o caderno está, uma sugestão que o caderno está dando de como jogar esse jogo. Mas é claro que vocês também podem jogar da forma tradicional, né? Que é colocar, embaralhar bem as cartas, colocar todas viradas para baixo, né? Bem organizadinhas, e aí você vai virando. Quando for sua vez de jogar, você vira duas cartas e vê se formou a dupla, né? E aí, se não formou, desvira de novo no mesmo lugar,
porque é assim que a sua memória vai guardando onde é que está cada carta. Então, essa é a forma tradicional de jogar o jogo da memória. Agora, aqui eles estão mostrando para vocês um outro jeito de jogar. Aí vocês que vão decidir como que vocês vão jogar, tá? Deixar todas as cartas viradas para baixo. Cada jogador, na sua vez, deve virar 2 cartas e verificar se elas formam par, relacionando uma atividade de trabalho de antigamente com uma atividade equivalente aos dias atuais. Caso formem par, o jogador deve falar sobre as mudanças que ocorreram e ficar com elas, as cartinhas, né? Então, é bem parecido com o nosso jeito. Aqui, então, é assim, cada vez que você conseguir formar o par, você vai falar com o seu parceiro de jogo, você vai comentar alguma coisa sobre como era antigamente esse determinado trabalho e como é hoje, tá? Caso formem par, o jogador deve falar sobre as mudanças que ocorreram e ficar com as cartinhas. Caso não façam par, as cartas devem ser inseridas e misturadas no monte e um outro jogador realizará o mesmo procedimento. Então, aqui, o que tem de diferente? Aqui as cartinhas não estão distribuídas na mesa, como a Pro falou da primeira forma. Aqui elas estão em montinhos. Aí você pega e desvira a primeira do primeiro montinho, a primeira do segundo montinho e vê se formou par. Eu acho que é bem mais difícil, né? Jogar assim, porque depende muito da sorte, né? Aí, se não fez par, coloca as cartinhas no monte de novo. Então, eu não sei, eu acho que é bem mais difícil, bem mais demorado, assim, né? Finaliza-se o jogo assim que todas as cartas estiverem com seus respectivos pares. O jogador que fizer mais pares ganha o jogo. Então, a forma, né, como vocês vão jogar esse jogo da memória, vocês é que vão decidir. O mais importante é a questão de jogar, né, se divertir. Vocês vão aprender brincando, né? Mas também observando bastante as cenas dessas cartas e comentando, tá? Com a pessoa que estiver jogando com vocês. Isso vai ser o mais importante. O que vocês vão conseguir aprender, absorver sobre esse assunto, tá? Suas experiências. Aí vem uma perguntinha. Depois que você jogou, né? Aí você vai poder responder o que foi que favoreceu, com o passar do tempo, as mudanças no modo de trabalhar. Então, pelas cenas, vocês vão perceber como que era antigamente, né, o modo de trabalho, aquela determinada profissão, e como que está hoje, tá? Vocês podem dar uma pensadinha, responder do jeitinho de vocês, mas a Pro também traz uma sugestão, tá? Com o passar do tempo, os fatores que provocaram mudanças no modo de trabalho das pessoas têm muita relação com os avanços tecnológicos, né, gente? Muitas invenções, muitas criações, e isso foi fazendo com que a pessoa tivesse uma profissão em que ela pudesse desenvolver mais coisas, né? Ela não ficava assim paradinha no tempo, não. Tem que estudar e evoluindo dentro daquela profissão, né? Com muitos estudos, com muitos inventos, né? Hoje, por exemplo, nos dias atuais, a gente está vivendo uma situação que tem gente do mundo inteiro tentando inventar a vacina para esse vírus, né? O Covid, e está deixando a gente em casa, né? Para a gente se proteger. Então, olha quanta gente, quantos cientistas estão tentando desenvolver essa vacina, né? Muitos já conseguiram, já
está em teste, já estão fabricando, mas a gente ainda vai ter que viver a situação para ver se tudo vai dar certinho, né? Se vai fazer o efeito desejado. Mas vocês viram como tudo tem que ter um estudo, tem que ter tecnologia para isso, né? Muitos aparelhos, né? Para eles fazerem as experiências, testarem. Então, tudo isso, com o passar do tempo, foi evoluindo muito. E enquanto vocês são crianças ainda, mas até vocês ficarem adultos, vocês vão ainda ver muitas coisas acontecerem, né? Muitas invenções, né? Muitos estudos. Tudo isso geralmente é para ajudar, né, o ser humano a viver melhor. Mas é claro que também tem muitas experiências, muitos inventos que não são bons, né, para o ser humano. Mas a gente tem que saber também o que a gente escolhe para a gente, né? Se a gente tiver essa condição de escolher, aí a gente vai vendo o que é melhor para a nossa vida, que tipo de tecnologia a gente vai usar para o dia a dia, né, da nossa vida. E os profissionais, então, nem se fala, né? Daí vai ajudando ele a se desenvolver dentro da profissão dele. Então, os avanços tecnológicos foram aí a grande sacada, né? Para que houvesse essa modernidade toda em tudo que a gente vê, né? Tudo pelas cartinhas lá do jogo, vocês percebem a evolução, né? O progresso em tudo, tá? E aqui vocês vão representar ou desenhando ou colando, né? Vocês podem, sei lá, imprimir uma figura do computador, ou vocês também podem desenhar uma profissão como ela era no passado e com tantos avanços, né? Como é que ela está atualmente. Nessa linha aqui de baixo, você escreve o nome da profissão, tá? Ou como lá na cartinha. Como é que se vendia leite? Antigamente, como é que se vende leite hoje em dia, tá? Então, aqui vocês vão ver o que vocês vão escolher. Se escreve assim um tipo de uma frase, né? Ou só o nome da profissão. Tá? Por exemplo, dentista, dentista. Como era antigamente, como que é hoje em dia. Tenta pegar, se vocês conseguirem, alguma profissão que ainda não apareceu, né, na nossa lição. Mas se vocês não conseguirem, podem também ter como exemplos as profissões que nós vimos lá no nosso joguinho, tá bom? Então, hoje, como vocês vão ter esse trabalhinho aí de preparar o jogo, jogar, depois pesquisar, né? Aqui para essa atividade, ou para desenhar, ou para colar. Então, hoje a gente para por aqui, tá? Na aula de história. E é isso, gente. Espero que vocês se dediquem bastante, tá bom? Façam tudo com capricho e tentem absorver o máximo desses assuntos. Depois voltem no caderno, leiam mais um pouquinho. Tem gente que gosta de pesquisar um pouquinho mais, vai lá na internet, vocês vão ver muitas cenas de profissões, né? Como que era antigamente, como que é hoje em dia, tá? Deixa eu só lembrar vocês, naquele pacote que a Pro fez, eu coloquei aqui essa demonstração dos diferentes planos, tá? Vocês podem deixar ela assim de pezinho e vocês vão ver quais são as cenas, quem que está em primeiro plano, quem está em segundo, em terceiro e em quarto, tá? Que a gente aprendeu isso no nosso primeiro caderno. Então, a Pro preparou para vocês saberem, né, como que ficam os planos de uma paisagem. Aí vocês podem até recordar essa atividade. E também eu dei uma folha de papel vegetal, tá?
Tanto no caderno 1 como no caderno 2, vocês têm 2 atividades para fazer com papel vegetal, que são aqueles croquis, tá? Então, leia direitinho a atividade, tem que recortar, né, o papel vegetal no tamanho do quadrado, cola nas pontinhas com durex, aí vai fazendo o contorno, que é isso que eles estão pedindo, né, na atividade, de toda a cena daquela paisagem, e depois, devagarzinho, tira as pontinhas assim com o durex, né, e cola, o mesmo durex cola no quadro que está sendo pedido. Aí vai ficar o seu croquis, tá bom? Então é isso, gente. Tudo de bom aí, se cuidem bastante, tá bom? Estudem, bom jogo aí para vocês, tá? E um beijinho bem especial da Pro, gente. Bye, bye.